Olá pessoal, hoje estamos novamente aqui com mais uma aula de função afim, né? Essa vai ser a última aula da nossa sequência aqui, tá? E na aula de hoje nós vamos ver a construção dos gráficos das funções afim, tá? Para isso, tá? Nós temos algumas coisas importantes que nós temos que estar vendo antes, tá? Então eu vou só colocar aqui do ladinho, ó, f de x igual a x mais b, tá? Essa é a nossa fórmula geral, né, da construção ali de uma função afim. O nosso a, ele é chamado de coeficiente angular, tá? Por que ele é chamado de coeficiente angular, tá? Porque ele determina a angulação da função, tá? A gente não vai se aprofundar muito nisso, não vai ser muito importante agora, mas fica só a nível de curiosidade aí para vocês, tá? E o nosso b, a gente chama ele de coeficiente linear. Coeficiente linear, tá? É linear porque ele é um valor constante, né? Então esse valor ali ele não vai estar mudando, tá? Bom, e aí esse b aqui, ele é um carinha muito importante, tá? Que ele vai auxiliar a gente para estar construindo o gráfico das funções, tá? Na construção de gráfico de função, a gente só precisa determinar dois pontos dessa função, tá? Podem ser quaisquer dois pontos, tá? Quaisquer dois pontos que você quiser utilizar, tá? Você pode estar utilizando, você vai conseguir determinar o gráfico da função, tá? Isso se dá ao fato de o gráfico da função afim, ele ser sempre uma reta. Como ele é sempre uma reta é definida por quaisquer dois pontos, né? Então, sempre que você pegar dois pontos, você forma daquela reta ali, né? Daquela função, você forma a reta. Beleza? Só que tem dois pontos que normalmente a gente costuma utilizar mais, tá? E aí vocês vão ver o porquê que esse carinha aqui, o b, né, o coeficiente linear, ele é tão importante. O primeiro ponto, tá, é o f de x igual a zero, tá? Esse ponto aqui é bacana porque esse ponto aqui é onde a gente intercepta o eixo x, tá? Porque note aqui, ó, que o nosso f de x é zero, né? Então aqui a gente tem, ó, os nossos pontinhos estão 0, 1, 2. Então ele vai estar nessa coordenada aqui, né? No f de x igual a 0. E ele vai estar aqui no eixo x. Então esse ponto é um ponto que vai cortar o eixo x. Beleza? Então aqui, ó, intercepta o eixo x, tá? E o outro ponto, né, que eu falei que é interessante também da gente estar olhando, é o f de zero. Só que quando a gente faz f de zero para qualquer função, o que acontece? A gente fica com a vezes zero mais b. Isso aqui, a vezes zero, né, vai dar zero. Então isso daqui é igual a b, tá? E o que acontece? Como o x é zero, ó, ele vai estar aqui, né? Ele vai estar aqui em cima do eixo f de x, tá? Então o que acontece? Como ele vai estar aqui em cima desse eixo, ele é o ponto de interseção com o eixo y aqui, né? O eixo f de x. Então, sempre que a gente pegar uma função, a gente pode só olhar direto aqui para o coeficiente linear, né? E a gente já tem um dos pontos dela. Se ele não tiver coeficiente linear, tá? Quer dizer que o ponto vai ser esse aqui do 0, 0. Beleza? E aí você precisa estar determinando um outro ponto para estar construindo o gráfico, tá? Bom, então vamos olhar aqui, né? Esboçar o gráfico dessa função aqui. F de x igual a 4x mais 2. Então, f de 0, né? A gente olha aqui, ó, pro
coeficiente linear. O coeficiente linear aqui é 2, né? Então a gente sabe que essa função ela vai estar passando por esse ponto aqui, né? O ponto x igual a 0, y igual a 2, tá? E aí, agora o outro ponto que a gente precisa vai ser o f de 0, tá? Podem estar utilizando outro ponto aí para fazer a construção do gráfico, tá? Vocês vão ver que ele resulta no mesmo gráfico, tá? Mas normalmente a gente prefere usar esses daqui porque são os mais fáceis de estarem sendo calculados. Então, ó, nesse caso aqui, f de 0 é igual a 4 vezes 0. Perdão, f de 0 não. A gente quer f de x igual a 0. Então lembra lá do que a gente viu na aula passada, né? Então substitui aqui o valor de f de x. Então fica 0 igual a 4x mais 2. E aí a gente tem que faz menos 2 dos dois lados, né? Então fica menos 2 igual a 4x. Divide por 4, fica menos meio igual a x, tá? Então isso quer dizer que ele vai estar cortando aqui o eixo x no x igual a menos meio, tá? Então aqui é o nosso 1, aqui é o menos 1, então ele vai estar aqui para esse lado, tá? Se atentem ao sinal, então é menos meio, tá? Então ele tá para cá e não para cá. Então ele vai estar mais ou menos aqui no meio, né? Então a gente coloca aqui, ó, menos 1 sobre 2, tá? E aqui a gente tem o outro ponto da nossa função. E agora, que a gente tem esses dois pontos, só traçar uma reta ligando esses dois, tá? Então vamos lá. Traçar aqui. Isso vai ficar mais ou menos aqui. Não deu muito certo. Deixa eu tentar traçar de novo. Essa reta aqui, ela tá bem inclinadinha. Então ela acaba que tá um pouquinho difícil de traçar essa reta aqui, ó. Deixa eu tentar fazer ela aqui de novo. Como ela tá muito inclinada aqui, ela acaba ficando meio difícil de traçar. Aí, pronto. Mais ou menos isso aqui, tá? Não precisa ser 100% certinho, tá? É só um esboço. Mas precisa dar para identificar qual que é essa função aqui. Beleza? Então, fizemos a primeira aqui. Vamos estar dando uma olhada na próxima aqui. A próxima, g de x igual a 5x menos 3. Então, de novo, ó, olha aqui para o coeficiente linear. Nosso coeficiente linear aqui, menos 3, tá? Então, o nosso eixo x, tá? A nossa função vai cortar o eixo y no y igual a o g de x igual a menos 3, ou y igual a menos 3, né? Então aqui a gente tem ó, menos 1, menos 2, menos 3, né? Então vai ter um pontinho aqui. Beleza? E o próximo ponto, g de x igual a 0. De novo, né? Lembra da aula passada? Substitui o valor de g de x. 5x menos 3 igual a 0. Aqui a gente tem então, ó, 5x igual a soma 3 dos dois lados, né? Porque a gente está subtraindo 3 aqui, soma 3 dos dois lados, tá? Então fica 3. Como tem o 5 multiplicando, divide por 5. 5 dividido por 5 dá 1, sobra x. E aqui a gente fica com 3/5, né? 3/5 aqui vai ser a mesma coisa que 0,6, tá? Então 0,6 está um pouquinho para frente ali de um meio, tá? Não precisa ser 100% exato, mas ó, a gente marca aqui mais ou menos, né? Esse 3/5 e tá aqui o ponto, certo? E aí mesma coisa, tá? Só ligar esses dois pontos aqui e traçar a sua reta, tá? Não ficou muito retinho aqui, mas imagina que é uma reta. E aqui tá feito o esboço do nosso segundo gráfico. Beleza?
Bom, aqui no caso, tá, tem mais uma questão, ó, note que nesse caso aqui o B, ele tava com sinal negativo, tá? Então aqui, ó, o nosso B, ele tava positivo, tava mais 2, né? Então por isso que foi o 2 aqui em cima, e aqui ele tava menos 3, por isso que foi o 3 aqui embaixo, tá? Isso daí também é uma outra questão muito importante estar se atentando, tá? Para essa questão do sinal do coeficiente linear, tá? Para não estar marcando o pontinho errado. Porque se eu marco aqui o 3 aqui em cima, já ia dar uma reta completamente diferente. Beleza? Então vamos lá, agora para última aqui, né? Bom, aqui a gente tem h de x igual a menos 3x mais 1, tá? Então aqui, ó, de novo, vamos olhar para o coeficiente linear. O coeficiente linear tá aqui, mais 1, né? Então a gente marca aqui no 1, beleza? Então já temos um dos pontos da nossa reta. Vamos estar olhando agora pro h de x igual a 0, tá? Então vamos lá, h de x igual a 0. Lembra da aula passada, troca o h de x pela função, né? Então, menos 3x mais 1 igual a 0. Temos um somando. Subtrai um dos dois lados. Menos 3x igual a menos 1, tá? Menos 1 mais 1, 0. 0 menos 1, menos 1. Agora a gente tem o quê? Tem o 3 multiplicando, então divide por 3 aqui, por menos 3, né? Menos 3 por menos 3, 1, fica x. Menos 1 por menos 3, menos com menos fica positivo. Então aqui nós temos 1/3 positivo, tá? 1/3, então a gente divide isso aqui, ó, mais ou menos em 3 partes aqui, né? Mais ou menos assim, né? Pra andar aqui. Ó, vai ser... Ó, mais ou menos tem 3 partes aqui. Então essa primeira aqui é 1/3, né? Beleza, então temos um outro ponto aqui. E aí mesma coisa, só traça a reta passando por esses 2 pontos aqui. Recomendo você, quando for fazer isso, tá? Pegar uma régua, alguma coisa assim, que daí fica mais fácil, sai uma retinha bonitinha assim. Beleza? Eu, no caso, não tenho aqui, então acabou ficando um pouquinho torto, mas o importante é entender qual que é a nossa função, tá? Deixa eu só trocar aqui para colocar 1/3 aqui em cima. Para dar para você ver certinho. Beleza, ó. Agora, nós vamos dar uma olhada aqui no gráfico dessas funções, tá? Notem que ela tem umas coisas, né, diferentes ali. Então, ó, o que acontece, tá? Aqui, conforme a gente aumenta o x, né, então o x está indo para cá, note que o nosso valor de y, ele está aumentando. Então, ele está indo para cá, ó. A nossa reta aqui, ela tem esse sentido, né? Deixa eu até colocar de outra cor aqui, só para não confundir as informações aqui. Ó, então o x está indo para cá, nosso y está indo para cá, a reta está indo para essa direção aqui, né? Então ela está crescendo, né? Então essa função aqui é uma função que a gente chama de crescente. Beleza? Essa função aqui, a letra B, né, a função g de x, também, ó, a gente está vindo para cá, né? Então ela segue esse sentido aqui. Então ela está crescendo também. Então essa daqui é outra função crescente. Já essa aqui, ó, o que acontece? Note que quando o x vai para cá, nosso y está diminuindo. Então ele está vindo para esse sentido aqui, ó. A reta segue esse sentido. Então o que acontece? Essa função aqui, ela é uma função decrescente, tá? Bom, e o que determina se essa função ela vai ser crescente ou decrescente, né? Lembra que a gente falou que o A é o nosso coeficiente angular, que ele determina a angulação da reta, né? Então é exatamente isso, tá? Note aqui, ó, o que a gente tem em comum entre essas duas aqui, ó. O B delas, um é positivo, o outro é negativo. Então não tem nada a ver com o B, né? Mas olha aqui, ó.
aqui a gente tem 4 positivo, aqui a gente tem 5 positivo, aqui a gente tem menos 3 negativo. Então, o que a gente tem, tá? Eu vou fazer um esbocinho aqui, ó. Aqui a gente tem, né, uma função que ela é crescente. Então, ela cresce se o A ele for maior que 0, tá? Então, A maior que 0, crescente. A menor que 0, a função é decrescente. Beleza? E aí, se o A for 0, a função é constante. Tranquilo? Então era isso aqui que eu tinha que passar para vocês. Espero que tenha ficado tudo claro. Muito obrigado e até a próxima.